Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Proativo. O objetivo aqui é te ajudar. E hoje nesse vídeo falaremos sobre o humor, que pode ser definido como uma emoção ou um tom de sentimento difuso e persistente que influencia o comportamento de uma pessoa, o que dá o colorido, a percepção de como se vê o mundo. Entre a percepção e o comportamento estão os nossos pensamentos, a nossa vida mental. Então todo o nosso sistema mental ele é modulado pelo humor, como se fosse a sintonia de uma rádio. Se mal sintonizada, há muito ruído, interfere na qualidade da música. Então o humor interfere na forma como interagimos no mundo, interfere em todo o nosso funcionamento, trabalho, relações sociais, família. Todas as áreas de nossa vida são afetadas. Por essa razão, os transtornos de humor, como a depressão, o transtorno afetivo bipolar, são causadores de altos graus de incapacidade. Apesar do corpo físico não demonstrar nenhuma alteração evidente, nenhum exame laboratorial ou de imagem que confirme isso, e por essa razão é mais complicado de ver o motivo desse prejuízo, pois a sua origem está escondida dentro da mente das pessoas. Diversas alterações que dependem de fatores que estão muito além do que a própria vontade da pessoa. O transtorno de humor não é um problema de caráter, não é preguiça. Existe muito preconceito, indiferença, que muitas vezes contribui para o pior desfecho possível, o suicídio. Por essa razão, hoje o tema do vídeo será o transtorno afetivo bipolar, mais conhecido como transtorno bipolar. Se você acredita que o conhecimento de qualidade contribui para a diminuição do preconceito e deseja fazer parte desse time do bem, peço que se inscreva no canal Mundo Proativo. Marque o gostei e compartilhe esse vídeo. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno de humor, geralmente com uma repercussão mais grave do que o transtorno depressivo maior. A depressão mais comum. A característica que o diferencia do transtorno depressivo é a apresentação de episódios de mania ou hipomania. Ele é chamado de bipolar porque alterna em dois polos. Um polo alto, que é o polo da mania, da euforia, e um polo baixo, que é o polo da depressão. Diferentemente da depressão comum, que a gente está habituado, que é a depressão unipolar, que só fica no polo baixo. Entre as oscilações das fases, os pacientes podem ficar assintomáticos, sem sintomas. Podem apresentar uma melhora parcial ou podem mudar de um polo para outro. As crises do transtorno bipolar podem variar também em intensidade. Podem ser leves, podem ser moderadas, com prejuízo já no trabalho, na convivência social, e graves a ponto de exigir uma internação. É um quadro complexo. Geralmente o diagnóstico completo, a certeza, pode levar anos para ocorrer, pois o paciente pode apresentar quadros depressivos e só depois ter um quadro de mania ou hipomania mais tarde, o que caracteriza o transtorno. A mania no paciente mais jovem, principalmente com sintomas psicóticos, alucinações, delírios, sintomas que quebram com o senso de realidade, quando presentes, pode se confundir com um quadro de esquizofrenia. E somente com a evolução do quadro, podemos perceber que se trata de um transtorno bipolar. Portanto, aquela ideia do senso comum, da pessoa que muda de opinião, uma hora está chorando, na outra hora está sorrindo, tudo dentro do mesmo dia, isso não caracteriza de forma alguma a bipolaridade. As alterações de humor, elas devem ocorrer em períodos distintos, de dias a meses, em que outras pessoas reconhecem aquilo como um funcionamento anormal do paciente. O paciente geralmente não é assim. A incidência anual da doença bipolar é geralmente considerada entre 1 a 5%, ou seja, uma pessoa a cada 25 até 100. Isso ocorre porque é difícil de estimar. As formas mais leves desse transtorno muitas vezes podem passar despercebidas.
tem uma prevalência igual entre homens e mulheres, o que é muito diferente do transtorno depressivo maior, que ocorre até 3 vezes mais nas mulheres do que em homens. Na maioria das vezes, o quadro ele é aberto com um episódio depressivo, geralmente em uma idade mais nova do que na depressão comum. Porém, tem-se observado ultimamente uma redução na idade de incidência do transtorno depressivo maior, da depressão mais comum. Um aumento de casos nas pessoas com menos de 20 anos. Então, não é porque teve uma depressão numa idade mais nova que o habitual que já pode ser considerado um transtorno bipolar. Mas é uma característica que deve ser observada. A depressão, a maioria das pessoas já estão mais familiarizadas com esse conceito. E em outro vídeo focarei mais profundamente no episódio depressivo. Para o vídeo não ficar muito extenso, quero explicar com palavras simples o que seria um episódio de mania e hipomania, com o objetivo de educar as pessoas a pedirem ajuda diante desse quadro, desses episódios. Bom, a mania seria um quadro em que a pessoa está com humor elevado, com autoestima muito aumentada, inflada. Ela pode estar muito animada, alegre, mas quando frustrada, fica muito irritada, de uma forma assim desproporcional. Ela se sente muito capaz de tudo, tem muito mais energia do que o seu normal, começa a dormir menos que o comum, mas sente-se bem, não é uma insônia. É uma necessidade menor de sono. Ela pode, por exemplo, estar trabalhando, arrumando a casa de madrugada, algo que não fazia. O pensamento também pode ficar muito acelerado. Às vezes pode ficar até difícil de acompanhar o raciocínio da pessoa. As ideias vão surgindo e ela vai falando e sem concluir uma ideia passa para outra e outra. Em alguns casos isso fica tão acelerado que fica difícil de entender a pessoa. Junto com isso, pode aparecer sintomas psicóticos, como alucinações e delírios, que são um rompimento com a realidade. A pessoa pode acreditar que é um Deus, um Salvador, ou pensa que é muito rico e age conforme esse delírio. Esse quadro mais grave é muito parecido com a esquizofrenia e vai ser melhor diferenciado com a evolução do quadro. A pessoa ela pode se envolver em situações de risco, como sexo desprotegido, envolver-se em negócios como vender a casa que mora por um preço muito abaixo do valor de mercado, para com esse dinheiro abrir um negócio que durante esse quadro se julga capaz, mas na realidade não tem fundamento. Ou seja, planos excessivamente ambiciosos. Esses sintomas têm uma variação de intensidade para cada paciente. 2 pacientes em um episódio de mania podem ter uma apresentação de quadro bem diferente, com sintomas diferentes. As pessoas que não conhecem o paciente podem não reconhecer essa natureza diferente do estado de humor, mas as pessoas que o conhecem identificam-no como anormal. Não é a forma como o paciente se comporta normalmente. Já no quadro de hipomania, tem os mesmos sintomas, mas numa intensidade menor, sem muito prejuízo no trabalho, relacionamentos e sem os sintomas psicóticos. Teve sintomas psicóticos, já é mania. Inclusive, nesse estado de hipomania, o paciente pode estar funcionando melhor que o habitual, ele pode estar mais criativo, com mais energia, mas não se engane. Se não é o habitual do paciente, deve ser tratado pelas consequências posteriores dessa situação. O segredo para diferenciar, de uma vez, as oscilações de humor habitual de muitas pessoas que podem até chegar a uma certa instabilidade emocional, é que esses quadros devem durar pelo menos 4 dias para caracterizar um quadro de hipomania, ou 1 semana para a mania. E não é o modo como a pessoa normalmente se comporta. E isso é visto claramente por quem conhece a pessoa. Gravem isso, pois com essa informação você pode ajudar muito um conhecido que se encontra nessa situação. Não falarei nesse vídeo sobre o tratamento,
mas quero deixar claro que ele é muito, mas muito mesmo necessário, pois esse transtorno geralmente pode causar muito prejuízo para as pessoas e está associado a um número elevado de tentativas de suicídio e suicídio. Infelizmente, ainda não temos uma cura, mas temos o controle. E isso é uma condição crônica, o que justifica estratégias de tratamento a longo prazo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, use à vontade os comentários. Marque um gostei e se inscreva no canal Mundo Proativo.